corretor não parar pra estudar, ele vai ficar pra trás, cara. Porque assim, cara, muitas vezes você vai falar com o cliente e ele naquele momento de vida, cara, você precisa falar de morte com ele. Cobertura chamada IPT da ASUS, que é invalidez... Não, essa aqui, cara, assim, é invalidez permanente total, é uma cobertura que no mundo só a ASUS tem. Seja bem-vindo a mais um programa Seguro Sem Mistério. Meu nome é Bruno Carvalho e esse é o nosso ponto de encontro para falarmos do mercado de seguros de forma simples, objetiva e estratégica. Programa Seguro Sem Mistério no ar há mais de 19 anos pelo canal 20 da NET Rio Grande do Sul, conta com o patrocínio master de Icatu Seguros, Rio Grande Seguros e Previdência e, é claro, de grandes marcas que emprestam seu prestígio para o nosso propósito de comunicar e aproximar o mercado de seguros. Hoje aqui eu tenho uma lenda do mercado de seguros, né? São 28 anos de mercado de seguros, já antecipei a pauta aqui, tu já me deu, já vou usar, depois tu fala em cima, né? O grande André Rezende, né? Um monstro aí que tá fazendo um baita trabalho junto da ASUS, né? A Surtec ASUS, que é uma grande empresa, tá ganhando um nome violento aí. A gente estava falando antes aqui no nosso começo aqui sobre a história da ASUS, de certa forma, e aí já se vão 5 anos do perrengue, né, que tu teve, até virar um fã, e participante ativo da ASUS. André, já fiz aqui todo um spoiler, né? Seja muito bem-vindo ao programa Seguro Sem Mistério. E é um prazer te ter aqui com a gente. Ô, irmão, obrigado, cara. Eu tô muito feliz de poder participar aqui desse programa maravilhoso. Sou fãzaço do JRS, aí o Seguro Sem Mistério já há muito tempo, acompanho bastante os conteúdos. Tô animado pro nosso papo, cara. Tô cheio de vontade de poder compartilhar algumas coisas, trocar essa ideia, né? Porque a graça do podcast é isso, né, cara? A gente bater um papo aqui, você perguntar, a gente começa a conversar, vai entrando em outras questões. E sim, cara, vamos falar de ASUS, né? 5 anos aí de história que a ASUS tem no mercado. Conheci pela dor, depois virou amor. Não sei depois se a gente vai entrar um pouco nisso, mas não, de fato... Vamos entrar agora, agora? Já quer que eu conte já? Porque assim, eu já vi essa história, tá? Eu participei de um dos onboards da ASUS e achei maravilhoso. Porque assim, a gente trabalha aqui com a questão de comunicar. Perfeito. E parte do pressuposto que comunicação tem que ser transparente. A transparência que se é colocada naquele onboard eu achei maravilhosa, é por isso que me chamou muito a atenção. E conta um pouquinho dessa história pra nós aqui, então. Vou contar. Brunão, é engraçado porque na época eu trabalhava em outra empresa e eu tinha combinado lá com o CEO da empresa, né, o presidente, que eu fazia o trabalho e nas horas vagas eu queria vender seguro de vida, porque eu sou muito fã desse mercado, são 28 anos respirando seguro de pessoas, né, sou bem apaixonado por ele. E aí ele falou, não, Andrezão, beleza, desde que não atrapalhe aqui o teu dia a dia, eu falei, não, vou vender à noite, final de semana, horário do almoço, não vai atrapalhar minha rotina. E aí, cara, numa dessas, era junho de 2021, eu fazendo uma entrevista com um cliente, eu sou de São Paulo, capital, a pessoa era de BH, né? É de BH, tá vivo, tá super bem. E aí a gente conversou a primeira vez, 1 hora de papo, aí teve uma segunda, uma terceira, ou seja, foram 3 horas de conversa. Um cliente super exigente, queria entrar em condição geral, ver cláusula e tal. A gente virou amigo, assim, né? E aí ele gostou do produto na época que eu tinha vendido pra ele, falou, não, beleza. Só que na conversa, eu sempre gosto de perguntar como é que a pessoa tá, né? Se ela tá bem de saúde, se ela tá cuidando de alguma coisa específica e tal. E ele comentou que ele tomava um certo medicamento. E na época nem tinha ChatGPT ou qualquer outra IA generativa aí com facilidade, né? Parece que tá tanto tempo com a gente aí, não faz nem 2 anos que tá com a gente. Que doideira, né, cara? Uhum. E aí eu fui no Google, eu sou muito curioso, fui ver qual era o medicamento e tal, né? Aí eu voltei pra ele no papo, falei, cara, ó, como a gente tá fazendo uma proposta aqui, né, uma consultoria super robusta de acordo com a sua realidade, esse remédio, a seguradora vai te ligar, ela vai te fazer algumas perguntas e tem que ser super honesto, não minta, não omita. Nós vamos falar disso, né? Importante demais, né? E como o capital tá muito elevado aqui também, provavelmente por conta desse medicamento, talvez ela peça algumas coisas para complementar, mas ó, faz parte do processo, tá bom? Então deixei ele já com a expectativa alinhada. Aí deu 3, 4 dias, a seguradora ligou, ela faz a teleentrevista, né? Na época, essa que eu vendi. E aí perguntou do medicamento, ele falou, aí ela voltou pedindo documentos complementares, médicos, né? Aí quando eu fui falar pra ele, lembrando, né, junho de 2021, ainda tava na pandemia, aquela, sabe, ia e voltava, tava meio esquisito e tal. Aí ele falou, pô, Andrezão, te adorei, cara, mas eu não vou voltar no meio da pandemia no meu médico pra pedir relatório. Comprar seguro de vida é muito burocrático.
E aquilo me pegou, porque eu tentei contornar, como a gente tem que fazer, né, com as objeções, e não consegui, e não dá pra ganhar todas, tem que ser humilde aqui, né, em alguns momentos a gente vai perder. Então ele falou, pô, te adorei, mas cara, não vai rolar. Só que eu não sou um cara que desisto fácil, Bruno, eu sou persistente, cara, e eu gosto de fazer acompanhamento com os caras. Então a cada semana, ou a cada 2 semanas, eu ligava pra ele, e aí, como é que você tá? Tua esposa, tá tudo bem? Teve oportunidade de ir ao médico? Pô, não fui, tá, não sei o quê. Sabe, sei lá, 5 ou 6 semanas depois desse acompanhamento, eu fui ligar pra ele, era uma quinta-feira à tarde, assim. E eu lembro, cara, como se fosse hoje. Quando eu liguei, ele, pô, Andrezão, tô até sem graça de falar com você hoje. Eu falei, o que aconteceu, cara? Tá tudo bem com você, com a tua família e tal? Não, tá tudo ótimo. É que ontem eu comprei um seguro de vida. Pensei comigo, eu falei, como assim, cara? Mas não falei, né? Tentei manter a voz normal, João, porque eu tava no telefone. Deixa eu só entender uma coisa. Da última fala que tu teve com ele, que ele disse que não ia voltar, até a outra fala foi quanto tempo? Umas 5, 6 semanas. 5, 6 semanas, isso. Ah, deu um tempinho bom. Bom. Aí ele falou que tinha comprado, eu falei, mas como assim comprou? Ele falou, ontem eu estava mexendo no meu Instagram, nas minhas redes sociais, me deparei com uma empresa verdinha, e ela tava com a seguinte frase, finalmente, um seguro de vida sem burocracia. Eu falei, bom, deixa eu testar. O Andrezão já me mostrou tudo que eu precisava, então ele já tinha entendido, ele estava consciente do produto. E aí ele começou a colocar as coberturas bem parecidas com o que eu tinha oferecido para ele. Ele preencheu, lá tinha a pergunta do medicamento, ele colocou, e na hora veio o agravo, que era uma quarta, aí na quinta que eu tava falando pra ele, ele falou, hoje de manhã chegou a pólice no meu e-mail. Eu falei, mas eles não te pediram nada? Ele falou, não. Eu falei, meu amigo, você acabou de cair num golpe, cara, isso não existe. Eu tinha falado pra ele, eu nem conhecia, nem sabia quem era Asus, né, e ele não tinha me falado o nome. Mas eu falei, não, me dá a sua pólice que eu sou um cara xereta, eu vou olhar lá o processo SUSEP, não sai da SUSEP, ver se ele existe e tal. Ele me mandou, olhei e falei, cara, tua pólice é quente, não é golpe não. Aliás, um baita produto e você tá pagando até menos do que eu tinha conseguido pra você. Qual é o sentimento de ter que... ferrou. Os caras são bons. Cara, não, na hora eu falei assim, eu perdi pra um clique. Esse foi o sentimento que eu tive, Bruno, que eu falei, cara, eu fiquei 3 horas, eu investi 3 horas do meu tempo, eu ajudei esse cara a se conscientizar do produto, e ele comprou num clique. Só que na hora que eu voltei, ele falou, não, você não consegue. Eu falei, cara, o importante é você, tua esposa estarem assegurados e tal. Mas eu desliguei, eu fiquei muito chateado, cara. Que eu falei, eu não acredito que eu perdi isso. E ao mesmo tempo, eu fiquei uns 30 minutos digerindo aquilo, cara. Eu fiquei muito mal. E quando eu voltei pro computador, eu falei, deixa eu ver quem é essa empresa. E aí quando eu entrei pra pesquisar, eu fiquei super feliz com o que eu vi, cara. Porque eu falei, cara, que bom que tá chegando uma empresa que vai começar a balançar o mercado em termos de tecnologia, em termos de facilidade, porque o nosso mercado ele é burocrático ainda, né? Ele tem algumas fricções. E tá tudo bem, né? Não tem certo, não tem errado, mas é bom a gente ter uma evolução e eu acredito muito, não só pela Asus. O mercado, de uma certa forma, nos últimos 3, 4 anos, tá evoluindo pra caramba em termos de produto, de tecnologia, de atendimento. Só que na hora que eu olhei ali, eu falei, cara, eu fiquei feliz. Falei, poxa, que bacana. E isso que eu tô contando aqui pra você, Brunão, eu fiz um vídeo na época, né? E esse vídeo, por algum motivo, por alguma questão do destino, ele viralizou na rede e chegou na mão de um dos fundadores. Aí os caras me ligaram lá, o Bernardo, que é um dos fundadores, né? Tem o Bernardo, o Rafa e o Renato. E aí o Bernardo me chamou no LinkedIn, cara, adorei a sua maturidade de falar que perdeu pra gente, porque o título era assim, ó, o dia que eu perdi pra Asus. E aí esse vídeo chegou lá, a gente conversou, ele quis saber da minha história, bateu um papo, eu perguntei pra ele, falei, cara, como assim, cara? Como que surgiu a Asus, né? E esse ponto pra mim foi o ponto de inflexão do conhecimento da Asus, assim, né? De eles terem aceitado o negócio sem pedir nada. E nesse dia, minha cabeça explodiu, Brunão, porque, cara, lá quando você se forma na escola, né? Pra você ser securitário, ser corretor e tudo mais, você tem ali a atual INS, né? Escola de Negócios Seguros. É que eu sou velho, né? É antiga Funiseg, né? Exato. Eu comecei a dar aula lá na Funiseg. Eu falar Funiseg, muita gente vai se conectar, né? Os novinhos falam, Funiseg, o que é isso, né? Foi Funiseg, depois foi Escola Nacional de Seguros, agora Escola de Negócios de Seguros, né? Foi mudando ao longo do tempo. Só que, você lembra, cara, que assim, se você pegar as apostilas, até o fundamento do seguro, todo seguro é contratado na base da boa-fé. Sim. E esse era o modelo da Asus. E aí, quando o Bernardo me contou, e aí depois no papo aqui eu entro nesse detalhe também, aquilo fez muito sentido pra mim. Eu falei, cara, essa empresa é maravilhosa, meu. Que legal, assim, que estão fazendo alguma coisa, estão trazendo modelos de mercados mais maduros, adaptando para o Brasil. Cara, não tenho dúvida que isso aqui vai arrebentar. Só que a conversa foi uma conversa muito de network ali com ele, de relacionamento. Não foi pra pedir emprego, nada, nem imaginava. Mais informal, mais um... Não, bate-papo mesmo. Um cara incrível, assim, o Bernardo, um lorde, né? Conexão. E aí, só que isso foi ali, junho, julho de 21.
E aí depois teve algum eventos do mercado que eu vou, aí tava palestrando em um e tal. E aí na época, o Matheus Nicolau, que era o diretor comercial lá, foi o cara que praticamente ajudou a estruturar muita coisa da ASUS, né? Ele foi nesse evento, eu já conheci ele de alguns conteúdos, e aí lá a gente se conheceu. Eu nem sabia que ele estava me recrutando, eu tava conversando, e foi uma conexão genuína, assim, de amizade, assim, um negócio muito forte. Ele saiu do evento falando, cara, eu não sei o que você vai falar na empresa que você tá, mas, bicho, você tem a cara da ASUS, você tem que vir pra cá pra estruturar toda a área de treinamento. E aí, resumindo, né, isso era outubro, novembro de 21, janeiro de 22, eu entrei na empresa. Que loucura. Então, resumindo, foi isso, assim, conheci na dor, depois virou amor, vesti a camisa. Que loucura, lá, e hoje é uma das frentes, né? Hoje cara, tá fazendo aí... Hoje, eu sou um cara muito da internet, muito do Instagram, muito do YouTube, eu gosto muito de aprender, assim como tu mesmo, parafraseando, pensando uma parte que tu comentou ali, curioso. Eu tenho muita curiosidade e concordo também que por muito tempo o mercado foi muito burocrático, por razões até óbvias para quem é do mercado. Para quem não é tão óbvio. E uma das partes que pega é essa parte de ser online, de ser menos burocrático, ser mais fácil, ou, novamente, pensando numa coisa que tu disse, um clique. Esse clique não existiria caso tu não tivesse investido 3 horas com ele. Exato. Ponto, exato. Né? Como é que é hoje essa relação entre... Porque a ASUS faz um trabalho muito forte com os corretores, né? Sim. O João veio aqui, falou muito sobre isso, né? E aí a parte da formação, de conhecimento, treinamento, como é que pega esse detalhe? Cara, assim, uma coisa muito clara pra nós lá, Brunão, esse negócio de vender direto, seguro de vida, tá? Vou falar de seguro de vida, especialmente nesse papo aqui. Esse negócio de vender direto é pura groselha, cara. Isso não existe. Não dá pra fazer isso. E não tô falando só do Brasil. Eu tô falando de mercados maduros. Por exemplo, Estados Unidos. Você pega lá, sempre tem um corretor ou um agente, né? Que são figuras que são ligadas direto a uma seguradora. Precisa ter alguém que conheça do negócio pra apresentar. Você matou, cara. Eu falo do clique ali, mas o cara só estava preparado conscientemente porque a gente ficou 3 horas conversando. Ele sabia já as coberturas. Inteirinha, cara. Então precisa ter alguém pra trazer a pessoa pros níveis de consciência. Esse cliente ficou teu depois tu entrou pra ASUS. Não, tá lá. E tá vivo, tá bem. Cara, gente boa pra caramba. Ele é gerente de tecnologia. Gente boa demais. Então, quando a gente traz todo esse embarque tecnológico, eu falo assim, tem corretor que olha e ainda fica assustado, né? Fala, mas será que não sei? Não, gente. Tudo que a ASUS vem fazendo hoje é justamente para facilitar. E no final do dia é para devolver tempo de qualidade para que o corretor de seguros venda mais e se relacione mais com os clientes. Como é que a gente faz isso? Pô, nós nascemos como empresa de tecnologia. O olhar da ASUS está assim, ó, deixa eu olhar as principais empresas de seguros, as grandes, as incumbentes. O que tem de dor hoje? O corretor, o que mais tem desafio para você na empresa A, na empresa B? E a gente pega isso, tem um lado de escuta muito ativa lá dentro, a gente traz para dentro de casa, implementa e fala, cara, seguinte, essas tarefas operacionais, esse dia a dia, as fricções que tem, deixa aqui. A ASUS vai matar no peito. Eu quero que você tenha mais tempo de qualidade. E aí esse tempo de qualidade vem ao encontro também de muito do que a gente entrega lá, que tá nessa área de treinamento, que hoje fica bastante comigo também, mas com todo o time comercial, time de operações. Cara, recentemente, vou falar, tem 2 dias isso, o corretor me ligou e falou, Rezende, eu quero muito entregar um presente lá pro time de operações e tal. Falei, cara, que massa, tá, mas por que você quer entregar esse presente? Ele falou, pô, cara, o atendimento de vocês é tão humanizado. Quem tá de fora, olha que é muita tecnologia, mas assim, a humanização que a ASUS tem é surreal. Que eu não tenho em outras empresas. E de novo, Bruno, não tô falando certo e errado, mas assim, a gente se preocupa demais com essa parte de, cara, a gente tem tecnologia, mas eu tô aqui, ó, vou olhar no teu olho e como é que eu posso te ajudar? Tanto que lá a gente não tem uma orientação, por exemplo, com o time comercial de assim, ó, Brunão, e aí, cara, tua meta esse mês aqui? Não. Tua meta é você que faz, cara. Você é um cara adulto, você é empresário de seguro, você sabe exatamente onde o calo aperta e quanto você quer ganhar. Você me falando isso, eu posso te ajudar com a parceria da ASUS, entende? Então, toda essa parte de tecnologia num clique, isso aqui é a ponta do iceberg, né? Uhum. Porque toda a parte que tá ali na base mesmo, que é o que a gente traz com produtos sofisticados, a tecnologia embarcada, e não podemos esquecer, né, que tem que ser muito bem remunerado, porque vender seguro de vida no Brasil não é fácil, né? Tem uma questão de cultura, mas essa frase ela tá incompleta no meu humilde ponto de vista. Não é só falta de cultura do brasileiro, falta ainda oferta qualificada. E quando eu digo de oferta qualificada, cara, que é o que a ASUS tem ajudado muito nisso também, eu tenho saído nas ruas lá.
de São Paulo, pra gente bater papo com a turma, falar de morte, falar de seguro de vida. E é muito legal isso, porque você sente na pele o que tá rolando na cabeça do brasileiro. E quando a gente vai falar, na grande maioria, você fala de seguro de vida, morte. As pessoas não fazem ideia das soluções que tem em vida, né? Doenças graves, cirurgias, proteção hospitalar, o HIT, lá, renda por incapacidade temporária. Ninguém faz ideia disso. Só que na hora que a pessoa fala assim, não, eu tenho seguro de vida. Cara, eu paro a gravação na hora. Eu falei, peraí. Galera, segura a câmera aqui rapidinho. Me conta, como é que foi a sua experiência com o corretor? Sabe qual é a resposta que eu tenho? Corretor? Não. Eu tô comprando no aplicativo. Ou com o gerente do banco. E sem fazer juízo de valor. Só que aí eu volto pra casa e fico pensando. Falei, cara, eu vejo a galera falando assim, falta cultura. Tá, mas você tá oferecendo? E é o que tá acontecendo. Muita gente, e eu falo, cara, porque eu falo com centenas de corretores a semana toda. Tem corretor que já tem carteira de automóvel, de consórcio, de saúde, de transportes, de D&O, de I&O, várias. Cara, você tá oferecendo seguro de vida pro teu cliente? Putz, não tô. Todos os seguros são importantes, cara. Mas o de vida é mais. Deixa eu vou... assim, a gente já... São 25 anos de estrada nessa questão de falar com o mercado segurador, os operadores do mercado. Corretores, seguradores, enfim. E são 25 anos que eu escuto essa frase que tu trouxe agora. Aliás, duas frases que tu trouxe agora. Uma é a oferta, né? Mas o ponto que tu trouxe de oferta qualificada me chamou a atenção, né? Mas assim, por que essa resistência ainda em 2025 com a era da inteligência artificial, né? Que a gente está vivendo. Faz 2 anos que a gente estava comentando anteriormente ali. Faz 2 anos que existe essa inteligência artificial, mas parece que a gente está nela há 40. Por que ainda existe essa resistência? Não do cliente final chegar aqui e contratar. Porque ele não sabe. Sim. Ele não sabe. Ninguém... Não é ensinado na escola isso. Ele aprende com o decorrer do tempo. Mas dos operadores do mercado em ofertar. Eu sei que um carro... A pessoa levanta aquele dia, precisa de seguro pro carro. Pro vida é mais difícil, né? Só quando tu tem uma perda, alguma coisa assim, que tu começa e tu tem um certo conhecimento sobre aquilo. Senão tu não vai atrás. Mas por que tu ainda acha que ainda pega esse problema de ofertar pro cliente? Muitas vezes, Brunão, eu vou falar muito da experiência que eu tenho falando com a turma e com os colegas, amigos de mercado também. Vender seguro de vida, cara, você precisa ter metodologia. Não dá pra tirar pedido, sabe? Sim. Não dá pra... Vou te dar um exemplo prático aqui do que acontece e por que eu acredito que a gente precisa ajustar isso. Às vezes eu recebo aqui oferta no meu WhatsApp de alguma corretora de seguros. Vi que você entrou... Eu faço isso, tá? Eu entro nos sites pra ver como que as pessoas vão me abordar. Sim. porque eu aprendo demais com isso, cara. Eu coloco o chapéu de aluno. Todos nós. Não é legal? É muito legal isso, cara. Eu acho muito legal. É muito legal, cara. Telemarketing me liga, eu atendo todas. Porque sempre tem alguém que vai me ensinar alguma coisa, cara. Eu sou esse cara, tá? E aí, beleza. Aí eu vou lá no site, mostro que eu tenho interesse lá no seguro de vida, por exemplo, né? Que eu quero aquilo, pra ver como é que vai ser a abordagem. Aí eu vou... Aí eu lembro que era uma corretora, era uma moça. Ela mandou uma mensagem assim, vi que você entrou no site e tal, que você tá com interesse do seguro de vida. Por favor, me passe esses dados. Aí ela me pediu o nome completo, o meu CPF, a minha renda, a minha profissão, e tava assim, e qual é o capital segurado que você quer? Aí eu olhei assim... A gente é do mercado, sim, né? Nós conhecemos a bolha. Não sendo do mercado, bota 10 milhões aí, tá bom. Não, aí eu falei assim, aí eu mandei... Não, cara, eu dei todos os indícios pra ela me ligar, cara. Eu mandei assim, eu falei, meu Deus, é esse, não sei o que, tal. Aí, capital segurado. Eu falei, o que é isso? Ela, o valor do sinistro que você quer receber ou o teu beneficiário. Piorou. Aí eu falei, mas eu não sei. Cara, eu dei todos os indícios pra ela me ligar. Na hora que eu mandei essa, ela sumiu. Eu tô dando um episódio aqui, tá? Quando eu falo de oferta qualificada, o vida não dá pra vender assim, não dá pra tirar pedido. Não dá pra tirar pedido. Eu tenho que explicar, eu tenho que fazer as perguntas, não sobre produto, é sobre a pessoa. Se eu sentar aqui com o Brunão pra trocar ideia, eu vou querer saber de você, da tua família, das pessoas com quem você se importa, quem depende de você financeiramente, quais são os seus planos de vida. Não tem a ver com o produto, cara. O produto é lá na frente. Eu preciso ver se... Será que o Bruno vai precisar de uma cobertura de morte? Ou de repente não, naquele momento de vida. De repente ele precisa das coberturas em vida, muito mais potencializadas. Só que por isso eu preciso fazer perguntas, né? Eu preciso entrar numa oferta qualificada que muitos ou ainda não sabem, ou também não querem saber. E aí quando começa, eu vou começar a vender o seguro de vida. Aí entra nisso aqui, começa a vir muito não. Aí começa a dar o desespero. E aí, cara, vendas, bicho, eu vou falar pra você.
tem uma coisa em vendas, e aí não é pro seguro de vida, é pra qualquer coisa. Se a pessoa não tiver resiliência, vai ser muito difícil ter sucesso no seguro de vida, porque o vida, por si só, por conta de cultura e uma oferta que ainda não é tão qualificada, tem um abismo muito gigante. Então, quanto mais as pessoas vão começar a apresentar, assim, ter metodologia, quando eu falo de metodologia é tudo isso, né? De saber fazer as perguntas certas. Não é falar bonito. É fazer uma pergunta clara pra pessoa cair a ficha e falar assim, caramba, eu não tinha parado pra pensar nisso. Quando eu olho pra esse cenário, eu falo, cara, tem muita gente que vende vários produtos, só que quando eu olho pro vida da oferta qualificada aqui, você tem hoje no Brasil, aí é um chute muito meu, tá? Porque esse número não tem apurado, não. Uhum. A gente deve ter hoje, talvez aí, de 80 a 100 mil corretores habilitados na SUSEP. Aí você pega uma parte que tá suspenso, porque tá trabalhando em outros lugares, mudou de carreira e tal. Aí você vai baixando ali pra quem tirou vida e previdência, a famosa SUSEPinha, que eu nem gosto desse nome, porque, cara, a SUSEP de vida e previdência, ela é tão poderosa. Que é a minha, né? Não é, cara, é muito poderosa, cara. Não pode falar que é SUSEPinha porque tira o poder dela. Porque, meu... Então vamos lá. Essa galera que tá aqui, ó, deve ter, sei lá, talvez uns 20, 25 mil corretores ali que tá na SUSEP de vida e previdência. Deve ter uns 3, 4 mil que estão ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas muito dinheiro. Com vida individual. E aí você pergunta pra esses caras. Tem um padrão, tá, Bruno? Cara, o que você faz? Ele falou, gente, a conversa é sobre a pessoa, cara. Você tem que ter método pra planejamento, pra fazer a prospecção, na hora que você vai sentar pra conversar a entrevista, na hora que você vai apresentar o plano, na hora que você vai fazer o fechamento, você tem que se preparar para as objeções. Tudo isso aqui é um método que você não pode pular as etapas. Uhum. Sabe, é um corredor assim que você vai, tem várias portas, né? Você tem que fechar as portinhas assim, ó. Você não pode pular as etapas. E aí, isso que tá muito atrelado a essa venda qualificada, sabe? Essa venda consultiva. Tu sabe que tem duas coisas, eu vou trazer duas vertentes aqui. Fugi totalmente do nosso roteiro aqui, tá, André? Mas assim, é que o papo tá indo e não, é legal assim, vambora. falar com quem tem o dom de falar esse processo. A questão do mercado de seguros de vida especificamente, eu sempre costumo dizer assim que a gente trabalha muito com treinamento, enfim, de aquisição de novos clientes, do próprio corretor, a qualificação do próprio corretor, de algumas outras formas. E na minha cabeça era muito simples. Agora, gente, eu tô falando pro corretor de seguros, não pro cliente final. O cliente final eu vou falar depois. Boa. O corretor de seguros, o importante na comercialização de seguro de vida não é tu vender, né? É o cliente não parar de contribuir. Faz sentido? Faz sentido. Entra muito nessa história que tu tá falando, nesse relato que tu tá trazendo em relação a ter uma metodologia que bata a conscientização de uma verdade que ele não te troque o ticket dele depois no final de semana por um churrasco, né? Porque se ele não dá importância para aquilo, porque a gente só não tem dinheiro para aquilo que a gente não dá importância. Correto? Sim. E não tem coisa mais importante na nossa vida que a nossa própria vida e depois as pessoas que a gente se importa, né? Que a gente ama. Como é que toca essa... Esquece só... Agora vamos tirar um pouquinho a parte do dinheiro em si. Tá bom. Mas entrando nessa parte que tu trouxe da questão de fazer uma busca mais ativa, mais profunda, não ser muito raso. Eu tenho um episódio recente que aconteceu com um amigo meu, que ele foi diagnosticado com esclerose. Tá. E o corretor que vendeu para ele não perguntou se ele tinha isso na família. Ele tinha. Próximo. E isso não tá na cobertura dele. Não tá na cobertura, esclerose múltipla? Dele. Poxa vida. Então, e aí, como é que eu vou explicar para o nosso mercado como é que isso funciona? Perfeito. Por que eu trouxe esse relato? Porque eu sou um defensor a vida inteira do mercado de seguros e essa parte me toca bastante. Porque essa é a especialização desse processo. Porque tu trouxe outro ponto também de atender o telemarketing, porque tem a fase da massificação, né? Massifica, mas é a qualidade. Sim. E a qualidade desse ponto. Total. Fala pra nós aí, cara, como é que a gente entra mais nessa questão essa anamnese do cliente, né? Para ir mais profundamente, para acessar pontos que geralmente ele não nos fala, às vezes, por vergonha, por receio, não te conheço. Vou lembrar aqui, tu me trouxe um caso que tu falou por 3 horas com o cliente e ele fechou num clique com outra coisa. Mas ele só fechou por causa do teu trabalho anterior. Perfeito. Cara, acho que dá pra contar 2 cases que aconteceram, assim, reais. Um tem um mais tempo, outro é mais recente. Um é de um amigo meu, muito próximo, que a gente tava num final de semana, entre amigos e tal, né? E num sítio lá perto de São Paulo.
E aí, cara, é curioso porque quando a gente tá falando de amigos, de familiares, normalmente a gente meio que sofre um pouco na brincadeira, assim, o bullying, né? É lá, trabalha com seguro de vida, hein? Trabalha com morte, hein? Não sei o que e tal. Tem um lado da brincadeira e tal. Tinha um amigo meu que dizia a mesma coisa e dizia assim, ó, esse corpinho ainda vai ser meu. Não é? É o slogan, né? A assinatura, né? E é curioso que vai passando o tempo, a percepção vai mudando, as pessoas vão vendo um trabalho, rede social ajuda muito nisso. E aí, nesse dia, ele chegou e falou assim, Andrezão, e aí, conta essa história aí, cara, esse negócio de seguro de vida que você trabalha. E a gente tava sentado, cara, numa cadeirinha, imagina, uma piscina na frente, cadeirinha de praia, né, um guarda-solzinho, tomando um refrigerante, comendo um negocinho ali e tal. Eu falei, cara, vocês querem falar disso agora? Não, eu quero saber o que você faz. Eu falei, tá bom, vamos lá. Eu não manjo nada de carro, tá? Uhum. Não manjo nada de carro. E a gente foi de carro pra lá, cada um com seu... Foram 3 famílias. E ele tava com um carro lá, era um sedã bonito e tal. Aí eu falei, cara, esse carro que você tem aí, você gosta dele? Não gosto, tal. Pô, não, bonito, branco, assim, teto solar, tal, cheio das 9 horas e tal. Falei, cara, quanto custa esse carro mais ou menos? Ela falou, uns 90 mil reais. Ele falou pra mim. Falei, legal. Tem seguro dele? Eu tenho. Paga quanto? Paga o X. E eu sei que ele gosta de carro. Eu falei, cara, se você pudesse mudar, trocar de carro assim, se você tivesse grana, qual carro você pegaria agora? Ele falou, uma Porsche Cayenne. Eu falei, pô, legal. Qual que é a Porsche? Aí mostrou a foto lá. Falei, quanto custa esse carro? 500 mil, 600 mil reais. Talvez um valor legal pra eu pegar. E se você pudesse comprar esse carro, você faria seguro dela? Eu falei, com certeza, né, Rezende? Eu falei, por quê? Eu falei, pô, carro de 500 mil, né, 600 mil. Tem que ter seguro, ainda mais São Paulo, não dá pra não ter seguro. Eu falei, eu concordo. Também, se eu tivesse esse carro, eu faria seguro também. Legal, tá super claro. Agora me diga uma coisa. Nomes fictícios, né? Ele tem 2 filhos. Eu falei, e como é que tá o seguro da Maria e do João? Aí parou, ficou um silêncio constrangedor na mesa. Ele olhou, como assim, o seguro da Maria e do João? Eu falei, não, é só pra entender. Você falou que você tem um seguro desse sedã que você tem. Se você tivesse uma Porsche Cayenne de 500 mil, você teria. Bateu forte. Eu só quero entender como é que está o seguro da Maria e do João. Aí ele parou, cara, na hora, assim. Eu falei, é sobre isso que eu trabalho. Aí ele falou, mas tem seguro assim? Eu falei, ué, você tá me dizendo que você tem dos seus bens materiais e do teu tesouro maior, os amores da sua vida, eles não têm nenhum tipo de proteção? Ali, ó, esse cara ficou desesperado. Na hora ele já queria falar, eu falei, não, isso aqui eu tenho que falar com calma. Segunda-feira a gente volta, a gente conversa, e aí a postura do profissional. Porque ali a gente tava se divertindo, cara. Sim. Você entende? Então, assim, ó, segunda-feira a gente fala, tal, não sei o quê. No final a gente falou depois, o outro que tava do lado também, um grande parceiro meu, acabou fechando também o seguro, e ele tinha o seguro da empresa. E na hora ele falou, não, Andrezão, mas eu tô da empresa. Eu falei, cara, o da empresa ele é bom, mas ele não é suficiente porque ele não é seu. Esse é o grande ponto. Ele é da cadeira que você está agora. Eu trabalho com um produto que você vai levar por toda a sua vida. Deu gatilho. Você vê, não tem a ver com o produto, cara. A pessoa precisa entender o que tá por trás disso. Então, essa é uma parte. O outro, pra fechar bem essa pergunta que você fez, é um parceirão também, corretor de seguro. Esse é corretor. Esse daqui é amigo, não é, né? Mas esse daqui é corretor. Ele me ligou recentemente. Tava desesperado, Brunão. Ele falou assim, Andrezinho, eu tô desesperado porque eu acabei de receber um primeiro declínio de um sinistro, de uma seguradora que eu trabalho e tal. Uma baita empresa. Só que eu não sei como falar com a minha cliente. Falei, o que aconteceu? Me manda aqui. Ele falou, não, eu queria a tua ajuda, uma segunda visão e tal. Falei, cara, você sabe que posso te ajudar, mas assim, a minha opinião mais R$2 não vai adiantar em nada lá pra seguradora, né? Mas eu te ajudo a ver e tal. Eu já imaginava que pudesse ser. Quando ele me mandou, eu fui olhar lá o processo, e aí eu falei pra ele, falei, cara, a seguradora tá certíssima, tinha que declinar mesmo. Ele, pô, mas precisa ser ríspido assim comigo? Como é meu amigo, né? Mas foi de propósito. Ele falou, por que você tá falando assim comigo? Eu falei, primeiro, cara, o produto que você vendeu, assim, ó, tá muito bem dimensionado. O cara fez a venda consultiva, mas olha onde vai o detalhinho, né? Tá muito bem dimensionado. Porém, o mercado tá evoluindo tanto, cara, que a cobertura de doenças graves, eu lembrei que você falou da esclerose, porque eu vou trazer o exemplo do DG, tá? A cobertura de doenças graves que você vendeu nesse produto, essa não é a melhor. Contempla Tem produtos melhores no mercado. Ele, pô, lá vem você querendo me evangelizar. Eu falei, não quero te evangelizar, cara. Aí eu dei o exemplo pra ele, da Asus, né? A Asus é uma das poucas. Tem Asus e tem mais 2 só que fazem isso. O que aconteceu resumidamente lá, Brunão? Ele vendeu o produto pra moça, uma mulher, 30 anos, empresária, câncer de tireoide no estágio leve. E o doenças graves que ele apresentou pra ela só cobre no estágio grave da doença. E tem que sobreviver 30 dias após qualquer diagnóstico. É uma regra de produto, cara, Sim. Condição geral. Eu falei, quando você vendeu,
você explicou pra ela que a cobertura de doenças graves que cobre o câncer tem estágio? Ele, não. Eu falei, eu sei porque você não explicou. Porque câncer é câncer. Dificilmente você pega um corretor que vai explicar isso no nível de detalhe que eu estou te falando. Eu não tô te julgando por isso. Mas no final do dia é isso. Eu nunca tive câncer, graças a Deus, mas eu tenho amigos próximos que tiveram. E eu converso muito sobre isso, sabe, Bruno? Eu tenho muita empatia nesse momento e eu pergunto pra galera assim, cara, como é que foi, cara, receber? E o que eu escuto é assim, é como se fosse um luto que eu recebo em vida. E eu falei, qual foi a pergunta? A primeira pergunta que você fez pro médico. E sabe o que vem? Não é assim, ó, ô doutor, qual é o estágio que eu estou? A pergunta não é essa, a pergunta é assim, ó, e agora? Ou, quanto tempo eu tenho? E aí, quando a pessoa contrata o seguro, ela não sabe que tem estágio. Que nem essa cliente dele não ia receber, porque dela tava no estágio leve e o que ele vendeu só cobre no estágio grave. Aí eu falei pra ele assim, aqui você me dá liberdade poética de brincar, né? Posso fazer a brincadeira aqui? Fica à vontade. Eu cheguei pra ele e falei assim, ó, mas tem uma luz no fim do túnel. Primeiro, seja honesto, diga que não vai pagar por conta de clausulado de condição geral. Mas fala pra ela o seguinte, piora um pouquinho, vai do leve pro grave, mas pede pra ela não morrer também nos próximos 30 dias, tá? Porque senão a cobertura também não vai ser paga. Ele, pô, mas aí você pega pesado. Eu falei, não, cara. Eu falei, o seguro de vida tem a ver com isso. Quando você vai fazer a venda, você precisa saber primeiro o produto que você vende. Isso aqui é a base, né? Você sabia disso? Pô, né? Eu não sabia. Agora eu tô vendo no sinistro o quanto faz diferença. Agora tu nunca mais vai esquecer. Não vai esquecer nunca mais. Eu falei, cara, você tem a responsabilidade social agora de apresentar, por exemplo, Asus e essa seguradora que você tem. Deixa o cliente escolher. Cara, hoje 80% das indenizações do produto da Asus é leve e moderado. Só 20% é grave. Isso é grave, cara. Aí você pensa assim, quanto dinheiro não tá ficando na mesa? De pessoas que têm leve e moderado e não tá sendo pago. Quem tem isso no Brasil? Hoje, na data de hoje, só tem 3 empresas que cobrem leve e moderado no câncer. É o tipo de conversa que eu tenho que ter com o cliente. Você falou de esclerose, eu tenho que entender histórico familiar. Na pergunta eu tenho que fazer. Cara, como é que tem? Família, tem alguém que tem algum histórico de doença, diabetes? Tem que saber, porque aí às vezes você tá vendendo um produto que não tem lá uma determinada patologia. E aí que eu vou pro blend, né? Fazer as combinações. Bom, deixa eu ver aqui, ó. A Asus tem isso, mas a outra parceira que eu tenho tem isso. Faz as duas, cara. É por isso que as perguntas são super importantes nessa venda consultiva, para você entender o contexto. Não é só sobre aquele momento de vida da pessoa. Tem coisas numa situação dessa aqui que, por exemplo, na minha família eu tenho histórico de colesterol alto pra caramba. Eu cuido disso demais, cara. Uhum. E os seguros que eu tenho, se acontecer algo inesperado, não tô falando nem de morte, tô falando até de cobertura em vida. Eu tô respaldado, cara. Eu tô em paz. Sim. Eu tô em paz pra poder não ficar preocupado com os boletos. Essa é a realidade. Então a conversa ela tem que estar pautada nisso. E não nisso. deixar boleto pra ninguém também. E não deixar boleto pra ninguém, cara. Exatamente. Ficar deixando esse BO pra galera. Então, a conversa ela tem que estar muito pautada nisso, cara. Assim, ó, sobre a pessoa. Não tem a ver com o produto. Tem a ver com a pessoa. Dentro desse ponto que tu trouxe de novo, tem muita coisa que a gente pode ramificar aqui, tá, cara? Mas assim, André, como é que faz pra não perder a sensibilidade? A gente é ator do mercado há muitos anos. 28, 42. Como é que faz pra não perder a sensibilidade? Obviamente, o ponto que tu trouxe pra nós, pra mim, pelo menos, ele é muito claro. Obviamente, tu tem que jogar claro com o teu cliente, tu tem que falar o que pode acontecer, tu tem que fazer as perguntas certas, tu tem que fazer a análise certa do que pode acontecer. Afinal, a tua profissão é essa. Afinal, a tua profissão é trazer tranquilidade dentro daquela policy que tu tá levando, para que ele possa ter uma tranquilidade no futuro que ele não precise usar. Exato. Por favor, Deus, não precisa usar. Mas se precisar, tá lá. Como é que faz para não perder a sensibilidade? Porque a gente tá falando de morte. Sim. Né? E essa é a única certeza que nós temos na vida. Exato. Cara. Até o momento, né? Não sei se vamos inventar alguma coisa amanhã. Mas até o momento, hoje, é a única certeza que nós temos na vida. Como é que faz para juntar? Não perder a sensibilidade de tocar num ponto desse, ou não só a morte, como uma questão de uma doença que vá te deixar num estágio meio complicado, até a conscientização dele entender, poxa, ele não tá falando pro meu mal, ele tá falando pro meu bem. Perfeito. Sabe? Que nem o exemplo do Joãozinho e da Maria. Ele não tinha noção, e eu bato muito nesse ponto. Corretor de seguros, ou você mesmo, cliente final, preste mais atenção na sua vida. Isso não te ensinam no colégio. Cara, assim, ó, quando eu falo de fazer as perguntas certas, tem várias formas de você fazer essa consulta. Eu nem vou falar que é venda, porque é uma conversa que você tem que ter, né? E eu não sou o cara, Brunão, e respeito muito, porque eu sei que tem profissionais que fazem dessa forma. Por exemplo, eu tô conversando com você aqui, Brunão, tô vendo que você tá bem, tá saudável, cara, estamos aqui conversando, você tá numa cadeira confortável. Agora imagine se essa cadeira tivesse rodas.
Tem corretor que vende assim. E tá tudo bem, velho. Mas eu não sou esse cara. Eu não gosto de vender no medo. Eu gosto de vender na conscientização. Tá. Mas tá tudo bem. Por isso que eu falo, não tem certo, não tem errado. São metodologias e, cara, todas podem dar certo. E eu falo porque essa barreira eu quebrei depois que eu comecei a falar com muito corretor, que eu tinha umas coisas na cabeça e eu vejo, cara, dá pra ter sucesso de várias formas. Só que tem maneiras de você conversar. Eu não gosto muito de ir pelo medo, não. Eu gosto de ir pela conscientização. Então, muitas vezes, exemplo. Tô no Uber, cara. Eu vim pra cá, vim no Uber. Eu não perco oportunidade pra falar de alguma forma. Muitas vezes eu fico quieto, porque eu sou um cara introvertido. Então tem... Ele é introvertido. Eu sou, cara, não parece, mas eu sou introvertido. Ele é introvertido. Vocês estão vendo bem que ele é introvertido. É que chega aqui, o ator vem, né? Eu escutei do Thiaguinho, cara, o cantor, ele falou, no meu canto e tal, eu sou um cara mais quieto e tal, não sei o quê. Quando eu subo no palco pra cantar, eu fico o Thiaguinho extrovertido. Eu me vejo igualzinho a fala dele, cara. O Rezende aqui é o Rezende extrovertido, mas no particular eu sou mais quieto. E eu gosto de perguntar pros caras, assim, por exemplo, o cara tá lá dirigindo, aí você vai batendo um papo e tal, não sei o quê. Eu falo, cara, deixa eu fazer uma pergunta. Se ontem você tivesse parado aqui, né, de fazer o seu trabalho como motorista de aplicativo, sei lá, tiver que ficar afastado aí por 60 dias, como é que fica a sua renda? Pronto. Deixa o cara responder. Esse é o gatilho número 1 de venda de seguro de vida, né? Mas, cara, mas é isso. Não, isso foi uma pergunta. Uma... Você pode fazer. Eu assim, né? Você pode fazer, cara, sobre afastamento. Você vê que eu coloquei, ó, se ontem você, tarará. E aí tem várias formas, tá? Tô trazendo uma metodologia aqui. Eu não gosto de falar assim, ô, Brunão, se amanhã, cara, você ficar inválido, tarará, tarará. Eu não gosto de usar isso, porque mesmo que você não me fale, como eu gosto de estudar muito sobre neurovendas, neurociência, na tua cabeça você tá assim, pô, Andrezão tá me agorando, cara. Se amanhã eu ficar inválido, pelo amor de Deus, bate na madeira. Então eu não gosto de usar isso. Eu já testei e eu vi que não deu muito certo. Eu sempre gosto de colocar se ontem na frase, porque eu coloco um verbo no passado, mas de alguma forma eu coloco a pessoa na situação. Se ela parar de trabalhar, por exemplo, como é que ficaria a renda dela? Tem que visualizar. Tem que visualizar, porque numa conversa que eu faço assim, imagina só, meu perfil, casado, 2 filhas, uma de 12, uma de 10. Em casa, a gente divide as finanças. Eu tenho que entender também se é a mulher que é a pilar financeira, se é o homem que é o pilar financeiro, se divide essa conta. Eu preciso entender tudo isso. Só que nessa conversa eu vou trocando essa ideia. E aí, numa pergunta, fala, gente, pô, você me falou lá da sua filha, da Isa. Tá na escola, tá na série tal. Cara, se ontem tivesse acontecido algum imprevisto com você lá no jiu-jitsu, que você falou que você treina, né? E, pô, jiu-jitsu, esporte de impacto, você faz musculação e tal. Se eventualmente acontece alguma coisa na academia ontem lá, que você tava fazendo o treino lá e tal. Você me falou que a parcela da escola é X, né? Como é que ficariam os próximos 6 meses da escola dela? Você teria de onde tirar esse recurso? Faz silêncio e deixa a pessoa responder. Muitas vezes, sabe o que acontece? Tem poucos que têm reserva de emergência, né? Poucos, falo por experiência mesmo, quando você pergunta, poucos têm. A grande maioria, eu não sei, tem que pedir ajuda, fazer vaquinha online. Cara, as pessoas não têm noção disso. Não tem noção, cara. Então, você tem que fazer nas perguntas, porque eu já imagino um pouco das respostas, são as perguntas retóricas, mas eu preciso perguntar para que ele responda e a ficha caia nele. Então, as perguntas, elas são sempre relacionadas à vida da pessoa. Por isso que você fazer essa investigação inicial, profissão, onde mora, plano, você tem casa em tal lugar, o patrimônio que tem. Cara, casado com filhos é um público excelente, tem que ter. E aí, quando você entra na ausência, cara, você me permite contar mais uma história aqui disso? Eu pedi pra botar o cronômetro ao contrário ali, deixar rodar. Teve uma que foi falar comigo lá na Asus e ela falou, pô, gente, não, ela trabalha muito com, eu acho que é consórcio e saúde, cara, se eu não me engano. E aí, não, quero trabalhar o seguro de vida que tá no hype, eu sei que as comissões são excelentes, já vi na Asus aí o negócio e tal. Eu falei, não, vamos falar, vamos trocar ideia e tal. E ela queria meio que uma consultoria minha ali pra ajudar nesse início, né? Eu falei, não, vamos falar. E aí a gente entrou numa vídeo, aí, primeira pergunta que eu fiz pra ela, ó, quando eu falo o poder da pergunta, né? Eu falei assim, ô fulana, aonde está o seu seguro de vida? Eu não perguntei se ela tinha seguro de vida. Por que eu fiz isso? Porque normalmente quando a gente pega alguns profissionais, vamos pegar o automóvel, que é um seguro mais popular, né? A pessoa chega pro cliente e fala assim, onde tá seu seguro do carro? A pergunta, você tem seguro do carro? Não, é onde tá. Porque ele já imagina que a pessoa tem um seguro do carro. Por que no vida, muita gente pergunta, você tem seguro de vida? Não é se você tem, aonde está o seu seguro de vida? Essa pergunta muda tudo, porque quando eu coloco aonde está o seu seguro de vida, de alguma forma vai surgir um constrangimento da pessoa falar assim, caramba, eu não tenho, meu. Ou se ela tiver, ela vai falar onde tem. Aí na hora ela falou, eu não tenho. Aí eu, cara de paisagem,
Você não tem por quê, sem fazer julgamento. Porque eu entendo que eu não preciso. Só que antes, eu já tinha meio quebrado o gelo com ela. Ela já tinha falado que era casada, família de médicos e tudo mais lá, filha pequena que queria fazer medicina e tudo mais e tal. Eu já tinha esse contexto. Ó, como eu falo que tem a ver com pessoas, não tem a ver com produto. Ela falou, não, meu marido tem muito dinheiro, médico, família dele de médicos. Se eu morrer, a minha filha tá tranquila. Eu falei, deixa eu ver se eu entendi. Aí eu repeti o que ela me falou. Falei, então você tá me dizendo o seguinte, se você não tivesse mais aqui, sua filha que tem 7 anos que você quer que ela se forme em medicina, a família quer, o seu marido e a família do seu marido tem recurso financeiro, são ricos e podem bancar ela, correto? Ela, é isso mesmo, Rezende. Eu falei, entendi. Agora, imagine comigo o seguinte cenário. Exatamente o que eu fiz com ela, o que os corretores fazem com os clientes normalmente, né? E eu uso agora, não uso mais. Aí algumas palavrinhas aqui que vão ajustando a oratória. Eu falei, agora imagine comigo esse cenário. Eu falei, ó, você não tá mais aqui, sua filha cresceu, estudou boas escolas, se formou numa excelente universidade de medicina, e aí ela vai fazer a colação de grau. Tá lá naquele momento maravilhoso com a Beca, família, toda reunida, o pai tá lá, provavelmente a madraça vai estar do lado, os tios, uma madrinha, e quando ela vai lá pra poder trazer uma homenagem, falar alguma coisa, ela pode chegar e falar, pai, madrasta, uma tia que é uma madrinha, talvez, uns avós paternos. Obrigado por vocês me proporcionarem essa formação. Serei mais uma médica aqui da família. Muito legal, tal. Ou ela pode ir lá em cima, com um canudo, olhar pra todo mundo, agradecer a presença. Mas ela pega o canudo, olha pra cima e fala, mãe, obrigado pelo legado que você me deixou. Pega, né? Aí. É louco, cara. Pega. Acabou. Pega. Aí ela parou na hora... Aqui eu tô resumindo, mas na hora ali eu trago a emoção. Porque você tem que falar com emoção, cara. Porque a razão só vai justificar a compra do produto. E aí quando ela pegou aquilo, ela começou a chorar. Ela foi pegar até uma água e tal. Ela, Rezende, eu não consigo continuar esse papo agora. Eu falei, fica tranquila. Na hora que você estiver preparada pra falar sobre seguro de vida, a gente volta. Uma corretora de seguros, tá? No mesmo dia ela comprou o seguro, postou lá, me marcou e tal. Ela, não, eu falei, não, cara, eu só fui um mensageiro. Eu tinha que te falar uma coisa que você já sabia. Só que não tem a ver com o produto. Entende? Então, a sensibilidade onde vai? Sim. É desse jeito, cara, que eu faço, pelo menos. Né? Eu tenho por mim que o nosso mercado, o mercado de seguros, ele tem muito produto, tem muito profissionalismo, tem de tudo. Né? O mercado que acontece todo dia, acontece uma coisa. Mas ele é movido por histórias. Esse é o ponto. O que tu fez agora é contar uma história de uma maneira em que, poxa, me coloque dentro dela. Certa vez, num dos MDRT da vida, eu vi um indiano falando sobre as 27 mil dias ou 28 mil dias, né? Que se tu parar pra pensar, tu começa a ficar doido. Porque assim, o que é isso? 27 mil dias é o tempo que tu tem na idade média de um brasileiro... Brasil, que dá 77, 76 anos. Que é hoje o que tá batendo hoje. Quando tu chega ali nos 40 anos, tu começa a pensar. Se tu tem essa noção, obviamente. Tu começa a pensar, opa, metade já foi. Metade já foi, cara. Metade já foi. Então, dentro desse contexto das histórias, eu tenho 42, tu tá com 44, parece que tá com 15. Mas obrigado. Nossa metade já foi. E a gente consegue transmitir isso, e isso que tu tá trazendo agora. Tanto é que tu me perguntou, posso contar uma história? Por favor, conta a história, porque eu acho que isso movimenta o mercado. E como é que essas histórias, aí tocando um ponto que tu trouxe pra mim, antes de eu entrar na Asus, que a gente não falou da Asus ainda, trazendo neurociência, ou aplicado isso, além desse contexto, o que mais tu pode trazer pra nós? Cara, eu acho isso fantástico, por isso que eu tô te usurpando um pouco mais dessa... Não, vamos lá. Mas é isso, Brunão, porque assim, cara, muitas vezes você vai falar com o cliente e ele naquele momento de vida, cara, você precisa falar de morte com ele. Por isso que você tem que ter essa sensibilidade e estudar, cara, é libertador. Porque aí você começa a entender como funciona o comportamento do consumidor. E a gente tem que ficar ligado, cara, porque isso aqui tá evoluindo muito. E vender seguro de vida, né, você ofertar o seguro de vida, você tem que saber muito como funciona a cabeça do ser humano. Eu tenho que entender que você tem lá o complexo reptiliano, né, que eu falo, você tem um neocórtex, que é a parte mais racional ali, tem um sistema límbico, que são as emoções, mas tem um complexo reptiliano, que é onde eu gosto de estudar muito, que são as questões de sobrevivência mesmo, sabe? E você achando que seguro de vida era só... Oi, quer seguro? Não, olha aí. Não, é isso, cara. Você tem que entender onde tá o código reptiliano da pessoa. Então...
Eu vendo muito seguro pra esteticista, pra massoterapeuta. Minha esposa então eu acabo navegando nesse mercado. E aí, 3 semanas atrás, uma esteticista me mandou uma mensagem e elas me mandam assim, quando vem... É muito legal chegar nesse momento de carreira também, que elas mandam assim, ó. Ezende, eu estou te procurando por conta da fulana que me recomendou, falando que você faz o seguro para as mãos. Vem desse jeito a frase. Fala, bom, já sei o que é. E aí, quando eu vou falar com ela, olha só, eu chego pra ela e falo assim, ó, pô, que legal, vou agradecer depois a fulana lá que me recomendou, e de fato, eu faço seguro para as mãos de esteticistas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você vê que a estrutura sempre é muito parecida, porque... mas agora deixa eu te... Não, quando eu falo mais agora, eu já tô trazendo um lado positivo daquela frase, isso é ruim, cara. Tá se contradizendo, é um detalhinho que faz toda a diferença. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você prefere ir por qual caminho? A gente pode falar só do seguro das suas mãos, ou a gente pode falar de uma proteção completa para você? Eu mudo até, ou se eu tô falando na frase, ou se eu tô trazendo um áudio, a entonação, porque o ritmo muda tudo. Aí ela falou assim, eu queria ver da mão, mas pelo jeito aí tem uma proteção mais completa, né? Eu falei, tem, a gente pode falar sobre isso também. Faz sentido para você nesse momento? Faz sentido. E aí eu tentando fazer um contato com ela pra fazer uma videochamada, porque eu gosto de ver a pessoa. E ela tava dura ali, querendo só falar no WhatsApp. E aí você tem que fazer de acordo com o cliente. É outra coisa, né? Qual é o caminho? Tem cliente que não quer ligar, não quer fazer... Ainda mais nos dias de hoje, né? WhatsApp, cara. Vai virar... WhatsApp. Então eu tenho um formulário lá com algumas perguntas-chave. E aí eu mando pra ela, utilizando também uma parte que eu vi de estudos científicos. Isso aqui é antigo, vindo num livro. Olha que simples. É uma técnica chamada Se Eu Você. O que eu faço isso? Eu falo, se eu te mandar um link com algumas perguntas importantes sobre o teu momento de vida, profissional, tarará, você consegue me responder? Parece bobagem, mas o se eu você, parece que eu estou dando alguma coisa pra pessoa e ela vai utilizar o gatilho da reciprocidade. Às vezes é uma das armas das pessoas. Exato, cara. Tem lá. E ela me devolve. Ela fala, não, eu devolvo pra você. E aí eu mandei pra ela. Quando ela me respondeu, no questionário ficou nítido. Solteira, não tem filhos, não tem ninguém que depende dela financeiramente, pai e mãe já estão bem e tal. Cara, a conversa com essa mulher, eu não vou nem tocar na morte. Porque a morte pra ela, neste momento, não é o principal. Ela tá muito mais preocupada se ela parar de trabalhar, principalmente com as mãos. Porque as mãos de uma massoterapeuta, de uma esteticista, é ouro. É o motor, né? É isso. Então as minhas perguntas pra ela vão totalmente ligadas a isso. E aí na hora que eu vou fazendo essa consultoria, tudo pelo WhatsApp. E aí, por ser mensagem, você tem que ter o gatilho também da curiosidade. Eu não posso mandar tudo de uma vez. Eu vou mandar um questionário agora depois pra ela. Depois que ela me respondeu esse Google Forms que eu tenho lá, aí é no papo linha a linha, digamos assim, né? Eu vou mandando a pergunta pra ela, ela me responde. Pergunta, me responde. Aí quando eu tava já com o modelo na minha cabeça, aí eu vou mandar pra ela o estudo personalizado. E aí quando eu mando o estudo personalizado, eu mando meio que em resumo. A cobertura X, ela vai resolver isso. Eu não falo pra ela que, vamos imaginar aqui que eu fiz pra ela o renda por incapacidade temporária da ASO, lá, que é o HIT. Cara, eu tô fazendo um HIT pra você aqui de R$1.000 por dia. Cara, isso aí é... esse produto que eu estou te oferecendo, caso haja um afastamento, a sua renda não é de X, essa aqui com toda a documentação comprobatória, você vai receber como se estivesse inativa. Faz sentido pra você? Ela tem que entender o resultado daquela cobertura. Cirurgias, casos tem lá também. Mas eu tenho plano de saúde. Ótimo. Só que o plano de saúde não vai pagar seus boletos. Não vai. Então, continua com o seu plano de saúde, que é maravilhoso. Essa solução aqui, caso você tenha uma cirurgia, com o plano de saúde, ou até mesmo no SUS, esse produto listado, né, na cirurgia lá das condições gerais, ele vai te ajudar a pagar todos os boletos que você tem. Você falou pra mim que você paga o teu apartamento, que você tem o seu carro financiado. Então, eu vou entrando nessa conversa, sabe? Eu vou pegando tudo que aquela pessoa me falou, e não é maldade isso, porque é uma conversa. Sim. Eu vou pegando tudo que ela me falou e eu vou encaixando como cada cobertura entrega resultado. Porque falar de cobertura é chato, cara. Por isso que ela quando ela me procura, ela fala, você faz o seguro pras mãos, né? E pouco fixa, né? Então é mais ou menos essa linha. Andrezão, já estamos aqui com 50 minutos. Caramba, 50 minutos de papo. E a gente ainda não tocou A gente ainda não tocou, não. Vai tocar agora.
E a Asus, cara? E a Asus? Cara, em tudo isso a Asus ajuda, né? E hoje na cadeira que o João já veio, eu vi o episódio dele inteiro, brilhantemente ele já contou aí os principais diferenciais da Asus, né? A gente tava comentando, deixa eu te interromper, perdão por interromper, já interrompendo, a gente tava comentando antes aqui, ele é empolgado pra caramba, além de falar bem, de ser um queridão, ele tá empolgado demais, ele é empolgado demais com o que ele tá fazendo, eu acho isso fantástico. Cara, vendendo seguro de vida, cara. Não, mas tá maravilhoso, assim. O João é um cara incrível e encaixou na cadeira lá, né? E diretor comercial. E tem a cara da Asus também, o cara gente boa, leve, comunica bem. E foi muito legal o episódio dele aqui, né? Na mesa com vocês. E talvez desmembrando e aprofundando na unidade de treinamento que a empresa tem, né? Lá dentro. Tudo isso que eu tô contando pra vocês são coisas que a gente ajuda os corretores. Sim. Porque, de novo, cara, lógico, tem treinamento de produto, a gente faz lá. Entra em detalhe de condição geral, porque, cara, os produtos, a gente falou um pouquinho nos bastidores, nos últimos 2, 3 anos aí, o mercado tá evoluindo pra caramba, cara. Em termos de produto mesmo, né, de tecnologia. E se o corretor não parar pra estudar, ele vai ficar pra trás, cara. E principalmente com IA, tem várias ferramentas de IA, e não tô falando só de GPT não, hein, tem várias outras muito boas aqui. Se tu chuta uma pedra, sai 7 num dia. Não, pelo amor de Deus, cara. Basta o corretor subir as condições gerais das empresas e fazer comparativo, fazer mapa mental. Tem muita diferença, cara. Seguro de vida é tudo igual. Não é. Essas crenças a gente quebra muito lá dentro, cara, nos treinamentos. Quem já tá assistindo aqui, já participou de algum treinamento comigo, cara, eu entro no detalhinho, bicho. Falo, ó, isso aqui, ó, tá falando que lá cobre, não cobre, é o que tá no... É contrato, cara. Ah, mas já consegui pagar. Aí é acordo comercial, a gente sabe que tem, e tá tudo certo. Mas, cara, você tem que entender o que tá rolando no mercado em termos de evolução de produto, sofisticação de produto. Então, isso é uma parte. A gente se preocupa muito nisso, tem vários conteúdos sobre isso lá. Mas, além dos produtos, a gente se preocupa muito com essa questão de como se comunicar com clareza, cara. Eu tenho esse cuidado, é uma missão minha, pessoal, trazer comunicação mais assertiva, mais clara, mais objetiva, o poder das perguntas, porque eu falo, cara, você tá vendendo seguro de vida, você tá falando mais pro teu cliente, tem alguma coisa errada. Você tem que perguntar mais, deixa o cara falar, ele vai te trazer o ouro, pra você entender de fato as necessidades. Então, esses 5 anos que a gente tá lá, essa unidade de treinamento, de capacitação, tem um olhar muito estratégico e não só para corretores, mas também para o time comercial. A gente tem feito um trabalho de capacitação muito forte interno. A gente tem um time incrível lá de gerentes comerciais. Cada vez mais vai ficar mais forte e a gente quer que seja case de sucesso no Brasil. Assim, de gerente comercial chegar com o corretor, ter papos profundos, técnicos, não só cobrar produção, cara. Porque cobrar produção tem um monte, velho. Pelo amor de Deus. Ô, Bruno, me ajuda aí. 5 mil esse mês. Não, cara. Bruno, como é que eu posso te ajudar, cara? Sabe? É sentar com você, trocar essa ideia e montar uma estratégia juntos. Então, a gente tem um olhar muito forte de treinamento lá dentro e tem uma plataforma que chama Asus Hub, né? Que é a nossa comunidade. Que a gente coloca os vídeos lá, a galera que não consegue acompanhar ao vivo. A gente tem uma rotina sobre isso toda quarta-feira. É o Facebook da Asus, exatamente. Chama Asus Hub. Toda quarta-feira às 10 a gente faz ao vivo online, né? Tem alguns eventos presenciais também. Mas, cara, basicamente tudo que a gente faz, a gente grava e coloca na plataforma, porque a gente sabe da correria do dia a dia pra galera ver. Mas assim, não adianta. Tá lá, o conteúdo lá, ele é fraco. Ele só fica forte quando o corretor pega e aplica. Como tudo na vida, né? É isso. Mas vamos lá. Dentro disso que tu tá trazendo, essa proximidade dentro do ecossistema da Asus, fala um pouquinho pra nós. Acho que tu já falou por cima, mas mais especificamente do café com o diretor. Eu acho que essa aproximação, isso... Poxa, né? Tá dizendo, é uma troca ali dentro, não adianta só tu ficar cobrando meta ou ficar jogando conteúdo de forma aleatória. Como é que é essa interação também no Café com o Diretor? Cara, esse quadro, eu fico nos meus tempos ociosos assim, Brunão, e eu fico pensando em algumas coisas pra colocar... O ócio criativo. O ócio criativo, cara. A gente já tava falando disso, né? Você falou que vocês foram bastante provocados, né? A cada ano tem que ter um negócio novo. Todo tal, ano. Né? Eu fico com isso na minha cabeça, eu me cobro muito, né? E aí eu fiquei pensando assim, cara, a Asus super inovadora, mas eu não queria ficar só na inovação tecnológica. Porque inovação não é só tecnologia. A inovação, às vezes, é um ajuste que você faz em um processo, e isso estava muito na minha cabeça. Eu falei, cara, esse mercado é maravilhoso. A Asus tem uma liderança, eu falo dos 3 lá, né? Do Bernardo, do Rafa e do Renato. Super inspiradora, são meninos novos e que cascateia muito pra gente esse valor de serem conformistas por natureza, sabe? Todo mundo disposto, isso é muito legal. A galera se ajuda demais lá dentro, cara, é uma cultura incrível, assim.
E eu falei, cara, a gente tem um negócio aqui que é maravilhoso. E eu comecei a despertar, quando a gente fazia os eventos presenciais, que no final da apresentação lá de um dos 3, os caras colocavam o número do celular deles no slide. Aí eu falei, primeira vez que eu olhei, eu falei, cara, vocês não estão fazendo isso. É tipo 30, 40 corretores, 50 corretores, 100 corretores na plateia e os caras deixando o WhatsApp pessoal deles. Eu falei, não. Eu falei, gente, vocês estão vendo isso aqui, cara? Que empresa de seguro no Brasil, onde o fundador deixa o WhatsApp pra vocês poderem ligar. Você está de mercado um tempão, Brunão. Você sabe que eu não tô exagerando, cara. O cara deixou o telefone lá. Aquilo começou a me despertar. Eu falei, meu amigo, esses caras são diferenciados demais, cara. Eu adorei, tá? Eu falei, temos que ter um momento. Por quê? O João, eu sei que ele falou aqui dos feedbacks que os corretores dão, que a gente vê, todo mundo lá na empresa vê, tá? Ele comentou aqui, é verdade, não vou... A parte que mais chamou atenção é que eles são os defensores da marca, né? Total. Não, total, cara. E assim, essa questão do feedback que o corretor manda, que é super aberto, eu falei, vamos fazer isso ao vivo, cara. E na época tava o Nicolau lá, joguei a ideia pra ele, começou como café com o diretor. Tu é irresponsável. Tu é irresponsável. Não, mas cara, esse virou um produto lá dentro, mas cara. Tu é irresponsável. Mas eu falei, vamos fazer. Vocês querem fazer? Vamos fazer. Qual que era o objetivo? Vamos abrir o Zoom, kimono aberto, sem slide. Cara, crítica, sugestão, elogio. Muito legal. Pode entrar e fazer. Só vamos organizar pra todo mundo falar. Então, galera entra, é num Zoom, todo mundo com a câmera, microfone, quer falar, levanta a mão, a gente organiza bonitinho lá, e a galera vem. Hoje já não chama mais café com o diretor, a gente atualizou pra café com Asus, porque agora o Bernardo que assumiu, e aí quando ele de repente não tá, pode ser um dos outros fundadores, né? E é um momento, cara, pra gente ouvir os corretores, cara, e eles vão pra... Tem elogio? Tem, mas assim, o objetivo não é o elogio, o objetivo é a crítica. Sim. O objetivo é a sugestão. Teve até um dia lá que a gente fez, um corretor falou, pô, vim aqui pra um café, mas tá um café com boldo, hein, meu? Tá amargo. Tinha um cara fazendo umas reclamações lá, e com razão no que ele tava fazendo. E aí o Bernardo olhou assim, ele falou, cara, eu entendo que você veio aqui pra tomar um café, mas assim, a gente tem muita coisa boa, mas o que a gente precisa é isso, ó. É isso que vocês estão fazendo, porque quando vocês trazem... E o Bernardo anota tudo assim, ó. O que vocês trazem é ouro pra nós. Até mesmo com esse atrito não é energia, né? Que isso, cara. Aquilo é maravilhoso. Isso virou um produto lá dentro tão maravilhoso, tão incrível, que muito do que a gente faz, além dos feedbacks que a gente recebe lá por tecnologia, esses que são ao vivo e online, deu força. Então virou assim, a gente faz a cada bimestre, né, um momento desse, e ficou, cara... vai ser um grande legado na empresa, o café, que é esse momento sem... Não é expositivo, ali é pra gente receber, e muitas vezes vem uma pergunta legítima, é o momento da gente esclarecer muitos pontos. Ah, mas a Asus, 5 anos, como é que faz? Aí você vai explicar de Excelsior, você vai explicar de Swiss Re, Munique Re, os investidores, porque tem gente que não faz ideia de como funciona. Tem 2 pontos, né? Tem gente que não faz ideia como é que funciona, que tem uma garantidora, né? E outros que nem sabem que precisa ter uma garantidora. Exato, exatamente. Dentro desse gancho ainda, André, e aí especificamente no caso da Asus, como é que tu enxerga o futuro da educação securitária? Porque a Asus foi pioneira, eu acredito que tenha sido, pelo menos eu tive a experiência, eu falei isso para ti anteriormente, da desburocratização de fazer uma simulação de seguro de vida, que foi uma coisa que tu perdeu por um clique. Exato. Fazer uma simulação para te entender mais ou menos, né? Foi uma das primeiras que eu vi fazendo isso de forma fluida, Sim. De forma rápida, forma ágil, forma interessante. Parece que estava comunicando um tempo que eu não tinha inteligência artificial, né? Não do jeito que é hoje. Dentro da própria Asus ainda, como é que tá? E essa tua carteira, né? A educação securitária dentro da Asus, qual os planos, qual o projeto, qual é a mágica, se tu pode dizer, libera ele pra dizer aqui pra nós. Boa. Tem coisa ainda que eu não posso, vai ter novidades boas aí pra 2026, mas assim, qual é o nosso olhar pra isso? A gente tem muito forte a IA lá dentro, né? Tanto que é uma direção dos fundadores que toda a área da empresa, não só a área de treinamento, né, essa área de capacitação, mas toda a área da empresa tem que entregar um ou mais projetos com IA. Isso é fomentado lá dentro, sabe? IA first, assim. Primeiro, vamos ver o que a IA pode fazer aqui dentro, cara. E isso é tão maravilhoso porque abre tantas janelas pra gente. E eu falo com muito orgulho, no Brasil, a Asus foi a primeira empresa a desenvolver inteligência artificial para corretor. E esse é o ponto que eu queria trazer. Aproveitando de te interromper, já te interrompendo aí. Vai. Só corroborando dentro da resposta que tu vai dar em relação a isso. Como é que é? Porque vocês já nasceram
assim, já Sim. nasceram IA, vamos dizer assim. A educação também, ela passa por isso, porque a gente entrevistou várias empresas que estão se adaptando para o mercado, ou tu te adapta ou morre, ponto. O ponto é isso aí. Elas estão se adaptando, ela já nasceu assim. Já nasceu, cara. Já nasceu e tá muito no DNA isso, Brunão. E tá muito ligado com o treinamento e capacitação. Porque, por exemplo, ó, uma das funcionalidades que a ASUS tem lá, como a gente foi uma das primeiras que lançou, tem lá o cotador inteligente. Você entra lá, faz a cotação rapidinho. Eu nem gosto da palavra cotação, tá? Sim. O estudo personalizado, mas ali de fato é uma cotação que você vai colocar os dados. Em menos de 10 segundos você tem um preço no WhatsApp. Só que tem uma outra funcionalidade lá que é o Pergunte Aí. O que é o Pergunte Aí? Dentro dele, que tá no número do WhatsApp, tem condição geral. Então tem regra de negócio, tem regra de subscrição. Vou falar com um cliente que tem diabetes. Será que a ASUS aceita? Você coloca lá, a gente já mostra, cara, as coberturas que são possíveis de aceitar, o que eventualmente vai recusar. Por que a gente faz isso? Lembra? Devolver tempo de qualidade para vender mais e tal. E isso tá totalmente relacionado Na frente de um cliente, isso conta pra demais. Pra caramba. Só que aí o cara, por que o treinamento tá totalmente ligado? O cara tá em casa, tá treinando. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou falar com um cliente que tem diabetes. Eu vou falar com um cliente que eu conversei e ele falou que o histórico familiar dele tem esclerose múltipla. Deixa eu ver caso aqui. Cara, tá tudo interligado, assim. A gente tem uma preocupação muito grande com isso. Quer ver um outro exemplo? Dentro da área logada do corretor, a gente colocou uma IA, que é uma IA de comparador, que é o cara especialista. Pô, eu tô falando com você, Bruno, aí você falou que você já tem uma proposta em mãos aí ou já tem um seguro. Eu, como um profissional especialista, vou falar, cara, parabéns primeiro por você já ter o interesse em se proteger. Tem que te dar parabéns, porque só 17% da população tem essa preocupação. Um pouquinho menos, eu acho. E vida vai cair pros 4. Se for individual ali, né? Aí, cara, eu vou pedir pra você esse PDF, essa policy, eu vou fazer o upload no meu sistema aqui da ASUS, e a ASUS vai fazer um comparativo imparcial, cara, com uma IA, falando o que a gente tá melhor na ASUS e o que a gente não tá melhor versus aquele comparativo. E aí, como é que isso se entrelaça com o treinamento? Quando você vai na ASUS Hub, a gente dá treinamento lá de, por exemplo, seguros whole life versus seguros puros com previdência, lá uma VGBL, term life versus ASUS. Eu tenho vários conteúdos que vai dar base pro cara, que numa IA em segundos ele vai conseguir ter... E vai te ajudar a entender essa sopa de letrinhas, né? Exato, cara. Então assim, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, cara, o que tem de tendência nessa questão? Tem muita humanização em termos de a gente ajudar comportamento humano, o que a pessoa tá pensando, como é que você faz as perguntas e junto com o IA para facilitar. Porque você tem a base, você tem que ter a base, porque a IA sozinha, o segredo dela é você fazer a pergunta certa lá também, né? Não, eu ouvi um ponto, e até foi uma palestra que a gente, dentro da maratona, boa, que a gente praticou, lá tinha o Walter Longo, ele usou uma ele é maravilhoso. Ele fez uma colocação em relação à IA, que eu achei, assim, cara, te desmonta. Porque o que é isso? Não adianta tu ter uma inteligência artificial que tu não sabe o que perguntar pra ela. Tu não sabe fazer ela trabalhar, tu não sabe delegar. Então, acho que vai muito desse ponto também saber como delegar, né? Total, cara. O corretor hoje, cara, assim, eu fiz uma palestra no evento, eu falei sobre o corretor invisível. Eu falei muito da humanização, mas falei muito da IA. E eu não acredito que a IA vai tirar o nosso trabalho, tirar o trabalho do corretor, mas vai tirar daquele que não usa. Sim. A IA veio pra libertar o cara. Aí quando eu pergunto muitas vezes pro corretor, tá usando o que você usa? Praticamente é pra revisar texto. Eu falei, não, cara, isso aí não é nada. Pelo amor de Deus, cara. Isso é o básico, tem que fazer, né? Sim. Pra não mandar nada errado. Sim. Mas assim, tem tanta coisa maravilhosa. Eu montei um robô na minha aqui, de objeções. Ao longo da minha vida, eu fui anotando várias objeções. Foi treinando um caderninho. Não, eu subi uma base nela, porque a minha paga, né? Então eu subi a base nela. E aí eu dei uma instrução pra ela, falando, eu preciso que você... Qualquer objeção, desculpa, que chegar, eu quero que você traga com o seguinte contexto. Primeiro tem empatia, papapá. Dei uma instrução de frase e falei, eu quero que você traga um contorno, uma antecipação emocional, uma racional, uma canologia, tal. Adestrando teu robô. Adestrando, exato, cara. Tá do lado aqui, você entende? Aí, cara, como é que isso pode me ajudar com treinamento? Eu tô toda hora que eu vou falar, o cara tá falando pra mim, tá caro. Eu não vou morrer. Eu não sei o quê. Cara, vai lá, estuda, velho. Ótimo. Então, assim, tem que saber fazer a pergunta certa. E o Walter Longo, ele foi indicado agora no LinkedIn ao Top One, né? De IA, né? O cara é maravilhoso, eu adoro ele. Ele conseguiu citar. E eu não tô aqui exagerando, não tô falando. Não, é real. Ele conseguiu citar em 2, 3 minutos. Cara, acho que umas
70 IAs diferentes, com funcionalidades diferentes, com coisas diferentes. E ele já deu um recado e realmente é real. Se tu, daquele dia 17 de setembro que foi a maratona pra hoje, já deve ter mais umas 1000 aí. Pô. Ah, deve ter. Tá evoluindo demais, cara. Andrezão, o nosso papo tá maravilhoso, cara. Boa. Assim, tu viu aqui, eu fugi totalmente do nosso roteiro. Mas foi bom demais, Não faz sentido ter toda essa caminhada aqui e a gente não poder usufruir. Como eu te disse anteriormente, eu acho que o nosso mercado, ele vive de histórias, né, cara? Ele vive de saber contar essas histórias, até corroborando com o que o Walter Longo comentou. Se tu não souber perguntar, se tu não souber falar, se tu não tiver experiência, tu não... vai ser raso, muito raso, sendo da tua cabeça ou usando uma inteligência artificial. E para ir para os nossos finalmente aqui, que a gente já tá batendo 1 hora e pouquinho, a gente tem um quadro especial que a gente chama De Frente com a Liderança, onde eu faço perguntas rápidas, perguntas simples, e tu responde o que vier na tua cabeça de forma sucinta, ou se tu quiser entrar, não tem problema, tá liberado, já fiz o cronômetro. Vou rápido. Já fiz o cronômetro virado aqui para não ter problema. Né? Cara, uma palavra que define a Asus. Inevitável. Vai. Posso explicar por quê? Vai, claro. Vai, Thanos. Cara, eu sou fãzaço, né, dos Vingadores. Eu sei, eu vejo lá. Você sabe, né? Mas especialmente do Capitão América. Eu gosto pra caramba dele. Mas gosto eu vi o escudo, assim, né? Tem um escudo lá. Mas, cara, por que... E assim, com muita humildade, né, cara? A Asus, ela não veio pra... você tá aqui pra competir. Não, cara. A gente veio pra ajudar a evoluir o mercado. Eu falo que a Asus é inevitável porque o corretor que trabalha com seguro de vida, hoje, ele tem as grandes empresas aí. Eu sou um fanzaço do mercado, viu, Brunão? Você nunca vai me ver falando mal de nenhuma empresa de seguro, cara. Eu não sou esse cara. Muito pelo contrário. Todas... O perfil da Asus é esse também, né? Não, é exato. A gente tem esse DNA lá. E aí agora falando no meu CPF mesmo, assim, eu sou fã de todas, cara. Se você perguntar de qualquer seguradora, falar isso aqui nessa seguradora é muito bom, tal, eu gosto disso. Eu sou um cara que sou a favor da nossa indústria. E quando eu trago, assim, essa frase essa palavra, né, inevitável, é porque tudo que a gente tá oferecendo hoje, cara, com essa facilidade, com essa tecnologia, com produtos sofisticados que vão ao encontro do cliente, é inevitável o corretor não chegar. Pode ser que tenha alguns mais resistentes, eu sei que tem. Hoje já tá batendo quase 11 mil corretores parceiros na Asus. É um número, cara, impressionante isso, velho. Espetáculo. Isso é espetacular. Só que vai chegar um momento que esse cara vai falar assim, deixa eu ver o que eles têm lá. A gente criou uma categoria de corretor hoje, falando uma pontinha lá assim, que é super legal, que a gente fala que a gente tá acostumando bem os caras. Quando eles transmitem uma proposta, dá, sei lá, 3 horas, 6 horas que ele transmitiu, ele liga lá reclamando. E aí, vocês não vão me dar um retorno, não? Porque tem coisas que a gente aprova em segundos ali, né? Você deixar o pessoal mal acostumado? Você entendeu? O cara tá tomando suco verde todo dia, um detox, aí ele quer tomar todo dia, sabe? Então, pra mim, é inevitável, cara. Em algum momento, quem tá resistindo vem, tem uma mente aberta, porque a Asus é mais uma boa que pode ser do seu portfólio. É isso. Um produto, aliás, um diferencial dos produtos da Asus que o corretor precisa conhecer. Cara, a cobertura chamada IPT da Asus, que é invalidez... Não, essa aqui, cara, assim, é invalidez permanente total, é uma cobertura que no mundo só a Asus tem. E, cara, vou te dar um exemplo. Posso? Rapidinho aqui, sucinto? Se eu te falo que tem um produto que se perder a visão de um olho... Para de pedir permissão, velho. Olha só fala. Não, vou falar, tá né? Liberado aqui. Depois os caras vão cortar a gente aqui. Não, ninguém... Aqui tá no meu controle. Tá na resenha, então vamos. Ó, um olho, visão de um olho, uma das mãos, um polegar, um dos pés, punho, cotovelo, mudez, surdez. Disso que eu te falei, pensa você hoje, Brunão. Qual que seria o pior? Pra mim? A fala. O meu também, tá? Se eu perder a minha voz, lascou. Eu vou ter que me reinventar, mas se eu perder a voz, é o nosso trabalho, né? Uhum. Cara, se a gente perde a voz, vai importar se foi por acidente ou doença? Não vai, né? Perdi a voz, né? A IPT pode oferecer isso, cara. É uma cobertura extremamente estratégica. Eu tenho ela, tá? Eu tenho uma cobertura, eu tenho 44 anos, eu contratei um pouco mais de 900 mil reais ali nela. Não deu pra chegar em 1.000 porque as outras já estavam acumuladas. 900 e poucos mil reais de cobertura, eu pago 180 reais por mês. Eu tô muito tranquilo, cara. Claro, se acontecer vai ser ruim. Mas eu vou receber uma grana que certamente eu vou conseguir me reinventar em fazer outras coisas. Vai te dar tempo. Vai me dar tempo. Eu não preciso necessariamente ficar dependente de alguém. Ela vai proteger a capacidade
eu poder me reinventar. Então, a IPT é a única no mundo que a Asus tem destaque total para ela. No final, agora eu vou chamar assim porque pode, porque o cara que tá 28 no mercado ensinando uma galera, para um educador do mercado securitário. Qual foi a iniciativa da área que mais te orgulhou? Tipo, isso aqui... Até hoje? Café com a Asus. Que começou como Café com o Diretor, Café com a Asus pra mim... Tem várias iniciativas muito legais lá, de corretor para corretor que a gente faz, né? Tem o Asus News, tem várias coisas muito legais. Mas o que me pega muito é o café, porque é o momento da escutativa, cara. Sim. E não é só na fala, sabe? A gente escuta, a gente absorve e coloca em prática, obviamente, nas prioridades lá dentro. E não tô falando de boca, não. Quem é corretor da Asus aí, parceiro, já sabe disso. Muito do que a Asus é hoje, em termos de sistema e tal, feedback de corretor. E já que tu tocou no nome dele, do corretor, qual é o corretor que tem fit com a Asus, que vocês enxergam assim o perfil? Não vai dizer que é geral. Não. Diz que é o perfil. Quem é que tem fit com a Asus em relação a maneira de pensar que a gente falou, eu não falo mal de nenhuma seguradora, não falo de nenhuma empresa. Isso é muito perfil da Asus, cultural da Asus, né? Não é a primeira vez que eu escuto de um profissional que trabalha dentro da Asus esse tipo de colocação, até... do João. Eu vou falar bem de todas as seguradoras que a gente tá bem com ela. Mas qual corretor que tem fit com a Asus, assim, que vocês enxergam que esse é um parceiro ideal? Cara, é o corretor que tem a mente aberta. E vou te falar por quê, Brunão. Nosso mercado é maravilhoso e a gente tem excelentes profissionais em todas as áreas e tem os profissionais que, cara, falam as groselinhas que gostam de falar. Isso é normal. E eu participo de muito grupo. E às vezes eu fico até triste, sabe? Quando eu vejo algumas coisas, alguém deturpando o mercado de alguma forma. Porque quando um corretor, ele começa a falar mal de A, de B, de C, ele tá falando mal da indústria, cara. Sim. Isso é muito ruim. Então, quando você fala qual é o perfil? O perfil do corretor que tem a mente aberta. É o cara que, assim, tá, eu tô na minha empresa aqui que eu vendo um seguro dessa seguradora, da A, B e C. O que essa Asus tá fazendo diferente que eu não vi ainda? Deixa eu entender esse modelo de representante de seguros que eu não conheço. Deixa eu entender esse modelo onde 70% atualmente, né, quem assume o risco é uma resseguradora, que não é um modelo normal, não é um modelo comum. Então, respondendo a tua pergunta, o corretor que tem a mente aberta, que quer ficar antenado no mercado, é o tipo de persona que a gente gosta. Porque esse cara, ele tá... E não tem a ver com idade, não, tá? Porque lá você tem corretor de 18 anos, tem corretor 60 a mais, tá super ligado no que tá rolando no mercado. Então o cara vai lá, deixa eu ver. Me conta aí, o que a Asus faz? Quando o cara entende o modelo, essa roda, e aí fica muito claro no episódio do João e um pouco do que a gente falou aqui também, ele fala, puta, agora entendi o modelo da Asus. Por isso que a gente fala, a Asus não é seguradora, cara. Sim. Seguradora é Celso e tal. A Asus tá aqui como empresa de tecnologia aplicada em seguros, uma InsurTech, pra te ajudar, cara. Uma facilitadora. A você vender mais, meu. Porque no final do dia, por que muitas vezes o corretor de automóvel não consegue colocar o vidro na carteira? Porque o operacional consome. É isso, cara. Tá. A gente sabe que o operacional consome? Acho que é a dor de... Cara, tá no aplicativo, velho. Dos corretores hoje o Minozzi falou isso, tem que dar o crédito pra ele. Ele falou isso num papo. Ele falou, cara, o corretor não vai num churrasco, não vai numa churrascaria com o notebook dele, mas ele tá com o smartphone, né? Cara, hoje o cara com o smartphone... Ele faz o que ele quiser na Asus. Ele controla a vida toda dele ali. Tem corretor que já cadastrou na Asus que nunca abriu o notebook, cara. Você entende onde é? Então, assim, ó, corretor com a mente aberta. Não cheguei nesse nível ainda, né? Não, mas a maioria usa computador, tá? A maioria usa computador. Mas, assim, tem gente que entrou lá que só usa smartphone, cara. E tudo bem. É familiaridade, né? Porque ele é responsivo, tudo que tá lá no Note tá aqui. André, deixa eu te fazer uma colocação aqui. Vai. Nessa tua... irresponsabilidade que eu achei, perdão da expressão aqui, maravilhosa, vamos lá, para não dizer outra coisa. Essa irresponsabilidade de abrir para esse pinga-fogo, digamos assim. Tá. Qual foi o aprendizado que mais pegou nessa... Mas me dá um que ele veio com 10 pedras na mão. Que mais pegou? Que mais pegou com o corretor, com os próprios corretores, que veio dos próprios corretores. E eu apresentando o Asus, né? Cara... Eu não sei, tem alguma mais forte do que dentro dessa responsabilidade que tu fez? Não, cara, assim, ó, vou te falar, o que mais tem, hoje diminuiu muito, tá, cara? Não posso ser leviano, não, diminuiu muito, mas assim, no começo, eu já entrei em janeiro de 22, quase no começo mesmo da empresa. Eu escutei muito, assim, ó, de pessoas próximas a mim, corretores amigos, outras seguradoras, né, assessoria e tal. Falou, Rezende, pô, você tem aí mais de anos trabalhando com seguro aí. Você vai se aventurar nessa empresa que acabou de chegar, cara? Você é voo de galinha, meu. Será que os caras vão pagar sinistro? Ah, vou esperar uns 10 anos pra ver o que vai dar.
Eu escutei muito isso, cara, ao longo da minha entrada na ASUS, né? E quando eu fazia as palestras, aquele boas-vindas que você fez no começo, eu tomava essas trucadas. E, cara, eu sempre escutava com muita empatia, porque eu falava assim, eu nem acho que é maldade, porque deve ter alguns poucos núcleos no mercado que quer, de alguma forma, tentar achar um ponto fraco ali, mas, cara, isso não é um ponto fraco, é porque as pessoas não entenderam, não tinham entendido ainda o modelo. Então, quando você começa a contar, e aí você fala assim, por exemplo, galera, lá nos Estados Unidos, esse modelo se chama MGA. Aqui é representante de seguro. Vamos pro Brasil, né? Ele é diferente, cara. E quando eu falo de diferente, quando você trabalha com outras empresas de seguros, até um determinado limite ela assume, aí a resseguradora vem. Aqui a resseguradora já participa de 70%. E outra, quando eu falo pra você que Swiss Re, que é a resseguradora do produto, e a Munich, que é a sócia investidora, que são as duas principais do mundo. Munich normalmente está em primeiro lugar, Swiss em segundo. As duas principais parceiras da ASUS. Estamos com uma seguradora de 80 anos. Aí quando eu pego a resseguradora, a seguradora que o cara vende, normalmente, tem lá a Swiss, tem a Munich. E aí eu começo a trazer, a transparência do negócio. Falo, gente, se tivesse problema aqui de pagamento de sinistro, de confiança, não, vamos enganar a turma. Vocês podem ter certeza que todas do mercado estariam enganando todo mundo. Tem empresa aí com 100, quase 200 anos, tá enganando todo mundo. Então assim, cuidado com essas falácias que tem. Então eu escutava muito isso. Hoje menos, porque a galera, com mente aberta, tá começando a entender o modelo. E aí quando dá oportunidade pra gente falar, e eu fico feliz aqui, porque é um meio de comunicação gigantesco, vai chegar em muita gente isso. Eu sempre dou parabéns pra turma quando entra lá no Boas-Vindas. Eu falo, primeiro, parabéns por você ter a mente aberta de estar aqui pra ouvir mais um modelo de negócio. É diferente de tudo que vocês viram até agora. Eu acredito que vocês vão gostar, mas não acreditem em mim, testem. Eu sempre faço isso, né? Então, foi isso, cara. Assim, o mais cabeludo que teve foi essa questão de quererem manchar um negócio que nem sabia o que era. Mas não é seguradora. Não é. Então, a gente a ASUS não é seguradora. A seguradora é Excelsior e a Swiss. Só que tudo que a gente tá mostrando aqui é para facilitar o teu dia a dia. Espetáculo. André, a gente já se passou e muito, muito. Agora, olhando para aquela câmera ali que o nosso pessoal da produção aqui diz que é a tua, recado do Andrezão, da ASUS, pro corretor, fica à vontade. Boa. Esse é o teu minuto falar com a câmera. Maravilha. Bom, o meu recado final é para você, corretora que escuta a gente, que vocês consigam cada vez mais proteger as famílias brasileiras. No começo eu comentei sobre isso, que todos os seguros são importantes. Eu sei a importância de cada um, inclusive eu sou cliente de vários outros ramos. Porém, todavia, o seguro de vida é mais. Então, se você está vendendo qualquer outro produto aí, não deixe o seguro de vida na mesa, porque pode chegar um outro corretor qualificado e pegar o teu cliente. E se você quiser ajuda para se qualificar, para você entender todo esse processo que a gente falou hoje aqui sobre neurovendas, neurociência, como é que funciona esse comportamento do consumidor, a ASUS está de portas abertas com o nosso time de treinamento e com todos os times dentro da companhia, os gerentes comerciais, para poder ajudar vocês a deixar esse Brasil mais verde ainda. Andrezão, que bom te ter aqui, foi ótimo a nossa conversa, eu pelo menos gostei pra caramba, espero que todo mundo goste também, eu não espero não, eles vão gostar com certeza, porque foi um bate-papo aberto, muitas histórias, muita representatividade no mercado em relação ao que vocês têm a oferecer e o que o profissional também tem a oferecer. Então fica aqui meu muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e espero que tenha gostado, assim como eu gostei e acredito que todo mundo vai gostar também. Foi maravilhoso, eu que agradeço, cara, mais uma vez aí pelo espaço, pelo tempo, que a gente consiga cada vez mais aí falar de seguro de vida de uma forma leve, né, cara? Esse é o grande objetivo, a gente deixar o papo, que nem a gente tá fazendo aqui, se fosse num papo de um restaurante, sem tabus, né? Sim. Que todo mundo pudesse entender essa proteção, mas isso só vai acontecer se a nossa indústria começar a comunicar de forma mais simples. Então tá, Andrezão, maravilha. Esse foi mais um episódio do Seguro Sem Mistério. Siga nossas redes, né? No Instagram, jrs.digital ou no portal jrsportal.com.br e até o próximo episódio.